E aí pessoas, tudo bem com vocês? Pessoas, para quem não me conhece, meu nome é Adalto e para quem já me conhece, meu nome é Adalto também. Pessoas, bora aí para mais uma aula, bora aí para mais um dia e vamos dar continuidade nessa nossa matéria de qualidade e teste de software. Hoje vamos ser um pouquinho mais técnicos e vamos falar sobre as bases da qualidade do teste de software. Então, seguindo aí, as bases. Essas bases são regidas pela ISO 9126. Caso tenham curiosidade, vocês podem pesquisar no Google ou etc, qualquer outro buscador padrão aí, vocês vão encontrar a ISO 91026. 9126, né? 9126. Essa a norma ISO IEC ela, 9126, ela propõe características e subcaracterísticas para determinar a qualidade de um software. A qualidade de software é determinada por algumas características e subcaracterísticas. Assim, facilita para a gente, né, para a gente avaliar se algo está ali realmente considerado bom ou não. Então, lembra, eu dei um apanhado geral na aula passada, eu falei sobre essas coisinhas. A primeira delas, ou uma delas, né, porque não tem primeira nem última, uma delas é a funcionabilidade. Ela satisfaz suas necessidades? Como assim satisfaz suas necessidades? Sei lá, eu faço uma calculadora. Uma calculadora soma, multiplica, ela satisfaz as necessidades? Talvez, depende. Depende de quais são suas necessidades. De repente você quer uma calculadora que calcula Bhaskara, ou às vezes você não precisa disso. Como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso fazendo um levante de requisitos, fazendo ali um teste geral, né? Então, uma subcaracterística é adequação. Ela propõe-se a fazer o que é apropriado. Então, é muito importante você fazer análise de requisitos, é muito importante você fazer entrevista com o seu cliente e perguntar o que ele realmente precisa. O que ele precisa que o sistema faça. E também se aquilo é possível também de ser feito, né? Tudo bem que existe uma frase que diz que se um programador não consegue fazer alguma coisa é porque ele está com preguiça de fazer. Mas ainda há probleminhas isso daí, porque tem algumas coisas bem complicadas, mas poucas coisas são de fato impossíveis. Acurácia faz o que é proposto de forma correta. Então, o seu cliente ele quer que o seu sistema de vendas, ele faz o sistema de vendas da maneira correta, da maneira que ele quer trabalhar, da forma que é possível trabalhar. Interoperabilidade é capaz de interagir com sistemas especificados. O cliente quer que o sistema dele funcione numa máquina Windows com um server Linux. Ele vai funcionar desse jeito? As tecnologias que vocês vão reconhecer vão funcionar dessa forma? Conformidade. Está de acordo com as normas e leis, etc. Então, é legal o que você quer fazer? Tipo, você não está fazendo nada ilegal. Tudo o que você está querendo propor não fere leis e direitos autorais, nem nada disso. Segurança e acesso. Evita acesso não autorizado a programas e dados. Então, o seu sistema, ele tem um sisteminha ali de segurança que impede que um vírus possa entrar e roubar os dados desse banco de dados. Ele tem algum sistema de criptografia ou o banco de dados ele fica em outro local, como isso funciona? Então, nessa parte de cá, na funcionalidade, ela vem bem ali da sua da sua entrevista com o seu cliente. Então, é muito importante que você converse com ele, veja quais soluções ele usa nesse momento, porque às vezes ele já usa algo que funciona mais ou menos, ele precisa de algo para complementar. Então, é importante que vocês saibam o que ele já usa. É importante que você realmente converse com ele, converse com os outros funcionários da empresa, porque cada um geralmente tem o seu setor específico. Então, cada um pode especificar melhor quais são os seus desejos.
Confiabilidade, ele é imune a falhas? Gente, sabemos que imune a falhas é complicado, né? Falar, ele é imune a falhas, não tem nada, infelizmente, que seja imune a falhas. Já vimos isso na segurança da informação. Existem várias e várias formas de se quebrar códigos. Mas então, sendo imune a falhas, tanto por um ataque ou por um bug, o que pode ser feito? Então, maturidade, desculpe. Com que frequência apresenta falhas por defeito no software? Então, com que frequência ele reporta um bug? Que tipo de bug ele reporta? Ele tolera falhas? O que ocorre quando acontece uma falha? Se deu um erro inesperado, seu sistema tem um sistema para reportar, para analisar essas falhas? Ele, por exemplo, ele tem um log de erros para pegar esses erros e te dar nem que seja um botão de escape para você não ter que às vezes desligar a máquina porque o seu sistema travou. Tem alguma forma de você resolver isso? Vocês pensarem em algo assim? Então é importante já ficar ali no seu projeto, que aí aqui entra ali nossa engenharia de software, né? Na desenvolvimento do seu projeto, o que você pode fazer para como último recurso, deu falha aqui, travou tudo, eu preciso reiniciar o sistema. Tem alguma forma simples? Tem um botão que eu posso fechar, ele fecha? O que acontece? E a recuperabilidade. É capaz de recuperar os dados em caso de falha? Ou o seu sistema corrompe os dados que ainda estão ali sendo lidos? Ele consegue, por exemplo, tem um arquivo principal, ele cria um arquivo temporário para ler, aí depois que ele termina de ler aquele arquivo e ele altera o arquivo, ele manda aquele arquivo temporário para o arquivo original para não ter perigo de corromper o arquivo original porque ele estava sendo lido na hora. Então, se trabalha dessa forma, não trabalha, como que funciona? Usabilidade é fácil de usar? Fácil de usar é outra coisa que é meio complicado de falar. O que é fácil de usar? O que significa essa frase? É, por exemplo, características que definem isso são aquela parte de interação humano-computador, lembra? Essa parte vai gerenciar muito como que o usuário se relaciona com o software. Então, compreensibilidade. É fácil de entender o conceito lógico e a sua aplicabilidade? Então, por exemplo, quero criar um botão de sair. Esse botão de sair, ele é claro que ele é de sair? Ele é simples? Está escrito sair? Ou é um ícone de sair? É, ele é um botão? Ele é só um texto escrito? Ele se parece com um botão? Ele não se parece com um botão? Às vezes você quer fazer um design flat, né? Um design mais minimalista e por isso você acaba evitando de colocar texto, né? Você coloca só figuras, mas para uma pessoa, para um usuário que às vezes já está acostumado com o seu sistema, aquele ícone obviamente é um ícone de sair, mas e para o usuário novo? Para aquele que nunca usou um sistema seu? Vai estar claro? É simples? Às vezes nessas horas compensa quando você coloca o mouse em cima ele aparecer escrito o que aquele botão faz. Ou se você estiver usando um dispositivo mobile, é, ter, ter ali um texto realmente escrito, porque às vezes não é tão simples de você reconhecer um botão, ver o que ele faz. É, apreensibilidade, é fácil de aprender a usar ele. A pessoa novata ali vai, entender na hora o que está funcionando, como é que ele funciona. Nessas coisas a gente pode usar coisas que já funcionam, né? Usar ícones que outros softwares já usam. Por exemplo, hoje em dia a gente já usa o ícone da casinha para entender que é a home, né? Que é a página principal. Porque há muito tempo já está sendo usado isso e hoje em dia é algo meio conhecido. Há muito tempo se usa já o íconezinho do clipe de papel para anexar. Não precisa mais escrever, anexar, bota o clipe lá, o pessoal geralmente já entende, não é 100% dos casos, mas é geralmente. É, operacionalidade, é fácil de operar, de controlar, é fácil de usar isso, é simples. Uma coisa legal aqui do Operacionalidade é em função de games, né, de jogos.
é, onde você pode, jogos de corrida mesmo, você pode mover o celular como se fosse um volante para virar ele. É algo legal, melhor do que você ter um desenho de um volante ali e ter que girar no dedo. Então, essas coisinhas tudo fazem parte da UI e UX, então da User Interface e da User Experience. Você tem que pensar muito bem nisso quando você for desenvolver o seu sistema. Eficiência, ele é rápido? Ele é enxuto? Como assim enxuto? Isso aqui está relacionado com o tempo. Quanto tempo ele demora para realizar cada função? Você aperta no botão de executar. Quanto tempo demora entre o que você clica e a resposta? É coisa de segundos? É coisa de minutos? Como funciona? Instantâneo? Às vezes um código muito complexo deve demandar muito do processamento da máquina para fazer alguma coisa. Na maioria das vezes, quanto mais simples o código, quanto menos redundância ele tiver também, mais ágil ele é. E o comportamento em relação aos recursos, ele consome muito, ele precisa de muita memória RAM, ele precisa de muito processamento, ele precisa de muita, às vezes, placa gráfica. Quais são os recursos que vocês estão usando nesse software seu? Porque às vezes, se você quer fazer um sistema, precisa de um sistema de mercado, e o sistema é muito bonito, cheio de animações e etc. Só que isso demanda uma máquina que tenha condições mínimas muito altas para funcionar. Provavelmente seu cliente não vai querer fazer upgrade em todos os caixas só para poder rodar o seu sistema. Às vezes fica muito caro para ele. Então é importante você mexer em algo legal, fácil de usar, bonito, principalmente, mas que também não seja gigantesco, né? Que não pese a máquina inteira. Manutenabilidade. É fácil de modificar? Opa, meu sistema deu pau. É fácil resolver? Como é que dá para resolver? Então, primeira coisa, analisabilidade. É fácil controlar, encontrar as falhas e quando ocorre. Então, quando ocorre uma falha, é fácil identificar qual que é o log de erro, qual que é a situação. Ele vai te falar erro X, erro zero. Você fez ali, igual a gente falou já antes, você fez um log de erros para identificar quais são os erros que podem acontecer. Por exemplo, seu sistema não pode abrir porque o servidor que ele usa ali às vezes dois módulos, né, um módulo servidor e um módulo cliente. Às vezes ele não pode iniciar porque o módulo servidor está fechado. Essa mensagem, ela está clara? O seu sistema cliente ele precisa puxar dados do servidor. Isso tá óbvio pro cara. Ah, não, putz, esqueci de ligar o servidor ali. Isso tá bem claro para fazer ou não? Você não escreveu isso direito. A modificabilidade, é fácil modificar e adaptar? Opa, vou ter que fazer agora um upgrade. Eu acabei de descobrir agora que meu sistema tem uma falha e eu preciso fazer um update. Preciso melhorar ele. Como é que você faz? Você tem que ir lá no cliente, desinstalar e reinstalar? Você pode rodar a atualização em cima? Ou você nem precisa ir no cliente, você atualiza o repositório e o cliente se atualiza sozinho. Como que funciona isso? Ele é um sistema web? Ele é um sistema local? Como que funciona essas modificações? A estabilidade, o risco de efeitos inesperados quando se faz alterações. Opa, você acabou de rodar a atualização que estava funcionando 100%, estava enxuto, você podia dormir tranquilo, mas deu problema. Não pode dormir mais tranquilo. Por quê? Porque o sistema deu pau, ele crashou, ele não está funcionando. E aí? Como é que você vai voltar? Dá para voltar? Você tem um backup? Você tem ali um sistema de retorno? Esses sistemas de retornos, a gente viu isso no sistema de gerenciamento de conteúdos, lembra? Existe como o Git, né? Ele faz ali um histórico de versões e lá você pode voltar. Então, vocês estão usando esse tipo? O seu sistema usa algo do tipo? Dá para você só voltar a versão lá e dar um update, tá beleza? Ou não? Você perdeu tudo e agora complicou. Como que funciona? Testabilidade. É fácil de validar o software modificado?
Então, você consegue testar parte por parte do que foi atualizado, você consegue reverter através dessas versões que você modificou ou não? Como que funciona a parte de manutenção no seu sistema? Portabilidade. É fácil de usar ele em outro ambiente? O meu cliente aqui, ele usava Windows em todas as máquinas. Agora, porque Linux é mais seguro, ele quer mandar tudo para Linux. Seu sistema roda Linux? Não roda? Como que ele funciona? Não, meu cliente agora quer usar Mac em tudo. Tudo bem que é bem complicado usar Mac em máquina de trabalho, mas beleza, o cliente quer usar Mac em tudo. É possível? Roda? Não roda? Como funciona? Então, adaptabilidade. É fácil de usar em ambientes diferentes? Opa, não, nesse cliente aqui é tudo misto, porque tem um cara ali diferentão que ele gosta de Linux e o restante é todo mundo Windows. Funciona em todas as máquinas? Ele tem que formatar para colocar o Windows ou não? Instabilidade, instalabilidade. É fácil de instalar? É só next, 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 ok? Ou você tem que mudar uma variável de ambiente em algum lugar? Ele tem que ser instalado obrigatoriamente dentro do C, ele não pode ser colocado em outro disco, ele, ele precisa ser configurado a quantidade de memória RAM que ele pode utilizar ou não. Você precisa instalar um outro software poder rodar ali em cima, por exemplo, você precisa instalar um .NET, você precisa instalar um C Sharp, você precisa instalar um Oracle, né? Você precisa instalar um Java para ele poder rodar, ou não? É só Next, Next, Next que ele tá beleza, tá funcionando. Conformidade. Está de acordo com os padrões de portabilidade, então ele está de acordo com todos os padrões de formas de portabilidade, então se eu quiser usar em outros sistemas é simples. Capacitação de substituição. É fácil substituir por outro? Meu sistema aqui deu pau, mas eu posso simplesmente substituir ele em outro, eu posso logar esse usuário aqui em outra máquina e ele vai recuperar todos os dados de um para o outro? Ou não? Tudo que esse usuário fez nessa máquina fica exclusivamente nessa máquina, se formatar ele perde tudo. Como isso funciona? Seu software tem uma máquina servidor que lá fica o log dos usuários, aí por exemplo ele pode deslogar em uma máquina e logar em outra e tudo que ele for usar ele puxa por esse log de usuários ou não? Ele fica exclusivamente naquela máquina. Tudo isso é importante e essas coisas vocês colocam na análise de requisito no cliente. Então, você vai perguntar para ele o que ele precisa fazer, o que ele não precisa. Essas de cá, pessoas, essas de cá foram as questões principais que estão ali dentro da, das bases, né, da qualidade de software. Isso tudo é avaliado enquanto o software é criado. Antigamente, o tester, né, o cara que testava o software, ele funcionava somente no final do projeto. Isso era um problema grande, porque o cara ia lá, falava com o cliente, né, o desenvolvedor ia lá, falava com o cliente, fazia análise de requisitos lá, desenvolvia, fazia interface e aí no final entregava para você. Um trabalho que o cara fez, que o desenvolvedor demorou às vezes 4, 5, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos no software, te entrega para você testar em 2 dias. E cara, um software que foi feito às vezes em 2 anos para testar em 2 dias, não dá. Não dá. Você pode fazer o que? Você vai usar e vai descobrir o que funciona, mas a função do profissional de qualidade de software não é descobrir o que funciona, é descobrir o que não funciona. Então, nessa parte você tem que ter algumas skills, né? Obrigatoriamente, o tester, né, o cara que analisa um software, não precisa saber programar. Mas isso está sendo mudado porque é muito importante que ele saiba. Ele não é obrigado, mas é importante que ele saiba. Por quê? Existem muitos testes hoje em dia que são automatizados. Então você pode fazer um script que vai testar algo por você muito mais rápido ou muito mais profundo do que você ter só que testar na mão. Por exemplo, eu vou testar esse banco de dados aqui na mão. Então vou lá, vou cadastrar um produto. Beleza, deu certo. Agora eu preciso cadastrar esse produto de formas erradas. Então, se ele é unidade, eu vou tentar colocar caixa.
Se ele é litro, vou tentar botar unidade. Eu vou tentar botar caracteres especiais, acentos, chaves. Eu vou tentar colocar número. Então você tem que dar uma zoada, uma errada nisso. E na mão demora bastante. Dá pra fazer? Dá, mas você vai demorar meses testando cada funcionalidade dessa. Então é importante que você saiba programar, saiba o mínimo possível de programação, que saiba principalmente de banco de dados para você poder acessar o banco de dados desse e fazer ali um select, fazer um update, fazer alguns testes no banco de dados, fazer um debug para descobrir se esse software que está sendo desenvolvido ele tem alguma recuperabilidade simples ou não, ele vai funcionar direito ou não. Então é importante que vocês saibam. Essas partes que eu estou falando agora, a gente vai aprofundar mais em cima delas depois. A aula de hoje era mais para falar isso daí e agora eu estou só me empolgando e falando mais do que eu deveria nessa aula. Gente, no momento é só isso. E vamos conversando. Dúvidas, botem no chat. Conversa comigo, vocês sabem como me encontrar. Até mais e até a próxima. Tchau, tchau.